Olá, estudantes da terceira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Felipe, estou aqui para gravar mais uma videoaula de história para todos vocês aí, tá? De olho na tela, vamos para o primeiro slide para a gente entender do que nós estamos falando, qual vai ser o nosso objeto de estudo hoje. Nós vamos continuar aqui a falar da Guerra Fria. Lembra que a gente estava falando da Guerra Fria, né, antes de ter aquela revisão do centro de mídias, né, e aí a gente fez uns dois aulões, aí, um online e outro presencial. Então, depois disso tudo, nós vamos dar uma retomada aqui na Guerra Fria para poder seguir, né? Então, nós falamos ali do contexto pós-Segunda Guerra, né, e tudo mais a partir daí, né, e aí do conflito também, né, que era entre União Soviética e Estados Unidos, né, as duas superpotências que comandaram o mundo aí depois da Segunda Guerra Mundial, né, que conquistaram aí parte da hegemonia do Ocidente e do Oriente, né, e nós vamos seguir, né, nesse assunto para entender mais a fundo como que foram as esferas de poder que esses países lançaram, essas superpotências, União Soviética e Estados Unidos, lançaram sobre diversas regiões do mundo, né? Como eles influenciaram, né? A gente vai ver duas regiões que eles influenciaram totalmente, né? No caso, a União Soviética, né? Nós vamos ver a região da China e de Cuba, né? Então, por isso a temática da aula hoje é sobre a Guerra Fria, né? A parte 2, Revolução Chinesa e Cubana. Nós vamos ver aí como que Estados Unidos e União Soviética disputaram o poder dentro aí desses locais, tá bom? Vamos para o próximo slide, para o segundo slide, para a gente contextualizar a nossa situação aqui, né? Vamos relembrar. Relembrar é muito importante. Guerra Fria, ela durou de 1946 a 1991. Vamos voltar um pouquinho. Lembra da Segunda Guerra? Né, que a gente já trabalhou, que aconteceu lá entre a Alemanha, né, contra a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, a União Soviética, né, e no time da Alemanha também tinha o Japão e a Itália. Lembra disso? Nesse período passou, acabou em 45. Né? Aí a Alemanha foi derrotada, a Alemanha nazista do Hitler foi derrotada, né, fascista do Mussolini, o Japão, e os aliados venceram. Aí em 46, né, começa a Guerra Fria, que é uma guerra, né, mais ali direcionada para o controle do mundo, né, de várias maneiras. Eles guerreavam de várias maneiras, não só com armas, mas também com sanções, né, com embargos, né, outros países, enfim. Né, e esse período durou de 46, do pós-guerra, até 91. E sintetizando esse período, o que foi? Né, o que teve nesse período? Esse período foi de um poder bélico devastador, né? E fez com que a União Soviética e os Estados Unidos desenvolvessem alternativas de não confronto militar, pela hegemonia de poder, né? Então, o poder dessas duas superpotências era muito grande, era devastador, eles tinham muitas armas. Então eles não podiam guerrear diretamente, senão um ia destruir o outro, né? Num instante ali eles iam se explodir todos ali com os armamentos que eles tinham. Então eles decidiram guerrear de outras formas, né? Apoiando governos em outros países. Os Estados Unidos apoiou ditaduras em alguns países, né? E a União Soviética apoiou ditaduras, né, e governos populares também em outros países, tá? Assim como os Estados Unidos também apoiou governos capitalistas, né, mas em forma de parceria. Né? Vamos para o próximo slide para a gente entender um pouco isso melhor. E vamos direto para a China agora, né? Em 1949. Já falou da China aqui, né, gente? Que a China foi ali... a China é um país também milenar, né? Tem uma cultura milenar lá, coisas muito loucas acontecem na China, né, gente? Mas... durante o século XIX, nós vamos relembrar um pouquinho aqui, ela foi bastante explorada, né, principalmente pela Inglaterra e as outras potências europeias, né, que conquistaram alguns territórios. Então a China se desenvolveu de uma maneira um pouco caótica, né, por causa dessa colonização, desse neocolonialismo realizado, né, na África e na Ásia a partir do século XIX, que a gente já estudou isso. Né?
Então a China sempre teve instabilidade política ali. Apesar de ser um território gigante, era um gigante meio atordoado ali por causa da colonização, né, de outros gigantes da Europa, que eram as potências europeias, né, Inglaterra, França, Alemanha, né, Itália, né, todos esses países. Rússia, né, que também praticou a colonização em alguns pontos. Então, a Revolução Chinesa, né, ela marca o fim de toda essa instabilidade, né, que durou até a Segunda Guerra Mundial, e começa uma nova ordem. Né, começa uma nova ordem a partir de 1949, que é quando ocorre a Revolução Chinesa. Mas vamos contextualizar. Lembra que a gente começou ali no final da Segunda Guerra, 45, acabou aquele conflito todo mundial, e em 46, 47... está acontecendo ali a guerra, né, por definição do poder ali da China, né, pela tomada do poder, né. E aí nós temos exércitos camponeses liderados por Mao Tse-tung, que é esse rapaz aqui da foto, é o Mao Tse-tung, o maior líder chinês, né, da história da China, que viveu de 1893 a 1976. Tá? Então ele governou ali a China em alguns períodos, né, até 76. Então, nós tínhamos ali o cenário de exércitos camponeses liderados por Mao Tse-tung, que cercavam as cidades e gradativamente iam se articulando com as populações empobrecidas urbanas pela causa socialista. Então, eles leram Marx, né, conheceram o socialismo e espalharam ali para a população pobre. Né, espalharam o ideal para a população pobre e eles começaram a conversar, tanto o pessoal rural quanto o pessoal urbano, os trabalhadores explorados. E aí o Mao Tse-tung liderou isso e começou a articular a população revoltada ali, indignada, né, empobrecida. E aí em 1948 e 1949, o Exército Popular Maoísta, que já era a comunidade bélica ali formada pelo Mao Tse-tung, vence gradativamente o exército de Chiang Kai-shek, que era um falso nacionalista, ele se dizia nacionalista, mas na verdade era aliado, né, da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. Né? Então estava ali também fazendo um governo, né, entreguista ali para as potências europeias e a norte-americana. Né? Aí esse Chiang Kai-shek, ele é derrotado, né, e Mao passa a controlar o país. E aí começa a nova ordem da China. Né? O que antes era uma espécie de imperialismo, né, meio trôpego ali, né, meio estranho, né, meio bagunçado, num país bem grande, né, passa a ser agora uma potência, né, socialista, né, que inclusive está de pé até hoje embatendo. Atualmente, né, gente, a China é o principal rival dos Estados Unidos. Né? Hoje a Guerra Fria acabou, a gente sabe, né? Já acabou a Guerra Fria. Durou aqui, ó, né, até 91, a totalização final ali da União Soviética, a queda mesmo da União Soviética. Mas nós temos um conflito entre potências hoje em dia também no mundo, né, que é entre a China e os Estados Unidos. A China, né, tomou mais ou menos esse lugar da Rússia, né, e agora é o principal rival dos Estados Unidos. Né. Então olha só o que aconteceu agora, e não é muito louco, né? A gente está falando de passado e olha agora no futuro o que aconteceu. Por isso que é importante, né, gente, a gente entender o passado, para a gente compreender por que está todo esse negócio acontecendo aqui no nosso presente, né? Então olha só, né? Então é muito importante, história não é só passado, é presente também, né? Uma coisa está ligada à outra. Então em 49 o Chiang Kai-shek é derrotado, né, expulso ali da China e vai para outro lugar que a gente já vai ver. Né? E o Mao Tse-tung faz a Revolução Chinesa, né, a Revolução Socialista, e introduz o país no socialismo. Né? E a China se transforma numa grande potência a partir daí, só vai crescendo e se desenvolvendo. E hoje está a pleno vapor na sociedade mundial, tá? No panorama mundial. Tá bom? Vamos para o próximo slide. Você sabia sobre Taiwan? Né? Não sei se você sabia disso. Vamos ver se você sabia disso aqui. Taiwan é uma república semipresidencialista unitária. Tá? O que quer dizer isso? Tem um governo ali, mas eles devem eles devem obediência à China ainda. Né? A China tem a tutela ali, tem
a proteção ali da ilha, né, de Taiwan, só que eles têm um semi-presidencialismo, tem um governo meio que independente ali, que toma certas decisões, né, que comanda, que administra a ilha, né, que mantém uma autonomia sobre a administração da ilha, mas que deve esclarecimentos à China ainda, né, que presta contas ainda à China. E a diplomacia não é muito boa entre os países não, viu? Tem uma sérias questões aí entre a China e Taiwan. Mas o fato é que ela foi fundada pelo Chiang Kai-shek, que é esse rapaz que está aqui fardado, né, após a vitória comunista de Mao no território continental. Né, a ilha de Taiwan é território insular, é uma ilha. Né? A China, a grande China, é continental, está ali no continente. Então Mao Tse-tung, né, ficou com aquele pedação com a China continental, e o Chiang Kai-shek fugiu para Taiwan e fundou ali, fugiu para essa ilha, né, e fundou ali Taiwan. Né? Ela é localizada na ilha de Formosa, tá? A cidade de Taiwan é franca aliada dos Estados Unidos, é uma cidade, tá? Então ela está ali na ilha de Formosa e é uma franca aliada dos Estados Unidos, é uma forte aliada dos Estados Unidos, né? Bem ali, olha que conveniente, uma base ali, né, é dos Estados Unidos, né? Mas imaginem, né, pessoal, um aliado ali bem nas portas da China. As relações diplomáticas entre China e Taiwan são tanto quanto hostis, como a gente já falou aqui, bem complicadas. Então, Taiwan foi fundada por Chiang Kai-shek. Então, olha só como que a Guerra Fria definiu esses rumos. Né? A influência soviética na China, né, ganhou da influência dos Estados Unidos. Né? Chiang Kai-shek foi derrotado, que era influenciado pelos Estados Unidos, e ficou só com a cidade de Taiwan, na ilha de Formosa. Né? E o Mao Tse-tung mudou, reformulou, introduziu a China em uma nova ordem, né, de mundo, ali, um mundo socialista. Né? E que atualmente a China, vamos relembrar que a China é uma potência mundial atualmente, né? No lugar ali da União Soviética como potência socialista. Hoje a União Soviética nem existe mais, né? A Federação Russa não é mais socialista, né? E a China é socialista e faz aí o papel de potência antagônica aos Estados Unidos, que é capitalista no cenário mundial, só para a gente contextualizar, tá bom? E vamos para o próximo slide agora, tá? Para a gente entender melhor as coisas aqui. Nós temos que entender, também compreender, que existiram duas vertentes ali do socialismo que governou a China. Né? A vertente maoísta, que foi de 1949 a 1976. Tá? Chamado de modelo, melhor dizendo, modelo, dois modelos. Então, o modelo maoísta, tá? Foi de 49, que Mao fez a revolução, Mao Tse-tung fez a revolução, e 76, né, quando ele morreu ali, para esses anos. E esse modelo foi mais ou menos o seguinte, teve inspiração na principal idealização do socialismo, a União Soviética. Né, que a União Soviética, na época do Mao Tse-tung, era a forte potência da socialista da época, que embatia diretamente com os Estados Unidos. Era a mais belicosa, a mais rica, né, a maior, né, enfim, a potência mais suprema ali que embatia com os Estados Unidos, que era a potência suprema do capitalismo. Né. Então a China sempre ficou um pouco ali na sombra do cenário mundial naquela época. Hoje a gente já vê que o cenário é diferente, ela já está em muita evidência. Né. Houve também uma forte coletivização do trabalho no campo e na cidade, e industrialização de base. E também o fechamento do país para a cultura ocidental. Então Mao Tse-tung fechou o país para a cultura ocidental e construiu indústrias de base e botou todo mundo para trabalhar, né, coletivamente. Todo mundo tinha uma função, ou no campo ou na cidade. Produzir alimento ou produzir máquina, produzir bens de consumo, enfim. Né. A China se tornou uma potência em produção em massa, porque lá tem muita gente, né, pessoal? Tem bilhões de habitantes. É um dos únicos países que tem bilhões de habitantes. Então tem muitos chineses. Então o trabalho lá é muito, tem muita coisa para fazer. Tem muita produção. A produção é muito grande porque tem muita gente também. E o sistema do Mao é uma produção em massa contínua. Então a China despontou e desponta hoje no cenário mundial. Né? Está aí pau a pau com os Estados Unidos. E a partir aí da morte do Mao, né, e Mao Tse-tung se foi, não governou mais a China, assume
o Deng Xiaoping, né, que era ali que era companheiro de exército do Mao também, teve alguns problemas com ele, né? Mas enfim, mudou mais ou menos ali a dinâmica, se aproximando cada vez mais do modelo que a gente tem hoje da China, né? Que é mais aberto, né? Bem mais aberto, está muito mais inserido no cenário mundial. Até esse celular que está gravando a aula é chinês, né, gente? É aquele famoso Xiaomi, né? Que todo mundo compra, né? Então a China está muito mais no Ocidente hoje, né? Então, mas na época do Mao Tse Tung era fechada. Aí entra o Deng Xiaoping a partir de 1979 e as características mudam ali um pouco. Ele assume uma política de capitalismo de Estado. Então, olha só, o socialismo se aproveita um pouco ali do capitalismo para poder também produzir mais, né? Tem essa expertise, né? Essa esperteza aí de pegar alguns elementos do capitalismo, mesclar ali com o socialismo e fazer uma produção em massa maior, né? Parceria também com empresas estrangeiras, essas coisas estão muito ligadas. Criação de zonas com novas tecnologias, para isso teve que abrir mais para o Ocidente, né? E aí teve a reabertura gradual e maior entrada dos costumes ocidentais no país. E hoje a gente já está bem, apesar da internet até ser controlada lá, os satélites, TV, a abertura é muito maior. Você pode achar o que você quiser praticamente. Só tem um controle, um crivo do governo, mas a China e o Ocidente estão muito interligados hoje. E essa abertura de hoje, se tem hoje, devido à nova política introduzida pelo modelo do Deng Xiaoping, em 1979, que é esse senhor aqui do lado, e o Mao é com o bonezinho de estrelinha ali em cima, né? E a China se torna aí uma superpotência econômica a partir do governo do Xiaoping, a partir de 79, com essa política de reabertura, tá bom? Então, é isso, né, pessoal? A China, nós finalizamos aqui. Então, a China foi uma esfera de influência ali soviética que depois, né, digamos assim, superou o mestre, né? A União Soviética acabou se desfazendo e hoje a China é potência mundial, principal rival dos Estados Unidos aí que venceu a Guerra Fria, né? A potência capitalista do outro lado, tá bom? Então vamos para o próximo slide que a gente tem que ver a Revolução Cubana agora, né? Nós temos que falar de Cuba agora, né? Que é muito importante porque é uma experiência socialista, né? Muito importante durante o período da Guerra Fria e que teve total influência dos soviéticos, tá? Vamos lá, 10 anos depois, pessoal, 1959 é que ocorreu a Revolução Cubana, 10 anos depois da China. Então estavam estourando ali revoluções, os governos dos países estavam caindo, modificando após a Segunda Guerra. Veja, a Segunda Guerra abriu espaço para modificar-se muitas coisas no mundo, né? Impérios caíram, né? Então, veja, muita coisa está modificando, a partir da Primeira e da Segunda Guerra, né? E agora revoluções socialistas ocorrendo pelo nosso mundo aqui. A Revolução Cubana aconteceu em 1959 e teve duas fases praticamente. Logicamente que estamos explicando aqui, né, gente, de uma forma trivial, né? Se você quiser uma explicação maior, né, sobre essas duas revoluções, chinesa e cubana, você tem que ler, estudar os livros, né, que eu posso te indicar. Tem várias indicações, inclusive pode perguntar para mim que eu passo, tá bom? Mas é isso. De início são duas fases. A primeira fase é conhecida mais como uma revolução mais popular, né? Uma revolução um pouco mais popular, né? Que aí eles fazem o desmonte das máfias, principalmente em Havana, na capital. Era cheio de máfia, de cassino, de bandidos, né? Que dominavam ali o sistema, corrompiam o sistema, enquanto o povo pobre passava muita fome, né? Passava muita necessidade. Então, durante a primeira fase, eles acabaram com essas máfias, desmontaram essas máfias, nacionalizaram a economia, agora tudo era do Estado, a economia era do Estado, né? E estava a serviço do público, da população, né? E fizeram reformas de base, né? Na educação, né? Na economia, universitária, enfim, um monte de coisas. Né, adaptaram tudo ali, remodelaram o país. Por quê? Porque a luta, gente, foi armada.
né? Lembra lá que na China foi armada também exército de camponeses contra o exército do Chiang Kai-shek? Em Cuba, né, foi o exército popular de camponeses e trabalhadores urbanos, também militares ali com o Fidel Castro, Che Guevara, né, e contra o governo do Fulgêncio Batista, que era apoiado pelos Estados Unidos. Esse pessoal, o Guevara, o Fidel, Raul Castro, né, que era seu irmão, eles eram apoiados pela União Soviética. Lembra? O jogo de influência, percebe, Estados Unidos apoiando ali o Fulgêncio Batista, que era o governante que estava no momento, né, na situação, e a União Soviética apoiando os guerrilheiros, né? E os guerrilheiros vencem, né? O Fulgêncio foge, né? Vai para o exílio, né? Se exila da ilha de Cuba, né? Vai para outro país da América Central, foge, igual aconteceu com o presidente lá do Afeganistão, né? É aquilo que acontece quando se tem uma troca de governo, um golpe, uma revolução, né? O governante ou ele é morto ali, preso, pelo menos, ou ele tem que fugir para o exílio, vai para outro país. É o que aconteceu agora lá no Afeganistão. Então aconteceu lá em Cuba isso. Aí o governante foi, com a família, foi para outro país da América Central, né? E em 59 o Fidel Castro chega, toma a Havana, toma a capital de Cuba, né? Havana, e as principais cidades da ilha. E aí eles fazem a Revolução em 59. E a primeira fase é a mais popular, que eles mudam todas as estruturas. Aí, quando acontece isso, imediatamente os Estados Unidos já rompem relações e promovem uma retaliação à ilha, né? E a CIA, né, que é aquele órgão secreto de investigação dos Estados Unidos, junto com o FBI, já promove, né, organiza invasões à ilha. Né, promove atos terroristas, inclusive influenciando, né, financiando milícias, né, para irem atacar o governo de Cuba, para tentar ali tomar o poder. Só que não dá certo. Todas as tentativas são falhas. O Fidel Castro já sofreu inúmeras, ele foi campeão, inclusive, de tentativa de assassinato, mas nunca pegaram. Morreu de velhice, de doença mesmo, né, com 80 e tantos anos. Morreu, inclusive, há pouco tempo. Né? Então, os Estados Unidos já rompem ali as relações e começam a investir contra, né? Promover ali a rebelião contra o governo popular de Cuba. Aí vem a segunda fase. Né? Cuba, sofrendo essa retaliação, precisa de um aliado poderoso. Né? Porque, veja, gente, na geografia, Cuba fica embaixo dos Estados Unidos. É uma ilha que fica embaixo de um país continental, da superpotência dos Estados Unidos. Parecido com a questão lá de Taiwan e da China. A China fica embaixo também da China, Taiwan fica embaixo da China, ali, né, uma ilhazinha. Formosa é uma ilhazinha que fica embaixo da China, né, de uma superpotência socialista. Né? Então veja, o conflito ali é muito grande. E Cuba se torna um país socialista, sofre retaliação e embargo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não fazem mais comércio com Cuba, manda mercenários lá para tirarem o governo, né, e aí eles têm que se aliar a alguém, se aliam à União Soviética. Né? Aí tem um severo embargo comercial dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não deixa mais ninguém que é aliado fazer comércio com Cuba e não faz. Tem uma dependência econômica e tecnológica da União Soviética. Cuba fica um pouco atrasada, porque a União Soviética fica cuidando, né, tutelando ali o país não tem mais tanta independência. Né? E tem também, mas só que também consegue um alto desempenho na saúde, na educação e no esporte, por exemplo. Né? Cuba, com a proposta socialista, se desempenhou muito nessas áreas. Né? Então veja que a proposta socialista de Cuba, né, tem alguns êxitos também. Obviamente tem falhas como todo sistema de governo, né, inclusive o capitalismo, mas também tem alguns êxitos na saúde, na educação e no esporte, por exemplo. Tá bom? E tem essas imagens aqui que vocês podem acompanhar, né? Fidel, Che Guevara entrando em Havana, fazendo passeatas, né? E cartazes, propaganda também da época. Tá? Vamos para o próximo slide para a gente fechar esse assunto, para a gente finalizar aqui, entender como é que foi a situação de Cuba. A gente falou da China até os dias atuais, mais ou menos, e agora a gente vai falar de Cuba até os dias atuais, mais ou menos, como que esses governos continuaram. Fim da União Soviética em 1991. Crise econômica cubana e novos alinhamentos. Né? Cuba tem que se reinventar também depois do fim da União Soviética. Após a dissolução da União Soviética,
Cuba segue em uma profunda crise econômica. Eles já estavam em crise e aí eles seguem mais ainda. Porque a União Soviética vem se deteriorando ao longo do tempo, né, caindo, né, se fragmentando. E aí não manda mais recursos para Cuba, né, não manda mais ajuda para Cuba. Então Cuba tinha aquela dependência da União Soviética, começou a ficar com a economia defasada, né, e aí acabou a União Soviética, ficou todo mundo na mão, né, o pessoal do bloco socialista ficou na mão. E aí a ilha continuou em uma profunda crise econômica. E eles tiveram que planejar novas estratégias para manter o governo socialista. Imagina só, a União Soviética acabou, os Estados Unidos ganhou a Guerra Fria e Cuba era uma experiência socialista, um país socialista ali na boca do leão, hein, dos Estados Unidos. Então eles tiveram que se reinventar para continuar ali a ter um suporte de governo. Então o que eles fizeram? Teve aumento do turismo à ilha, eles abriram mais o país para turistas. A aproximação de países como a Venezuela, que a Venezuela também teve ensaios e até hoje tem socialistas, né, com Hugo Chávez, hoje com Nicolás Maduro. Então se aproximou de países mais socialistas aqui da América mesmo. Fez investimentos em ajuda humanitária, como o programa Mais Médicos, investiu nesses programas também para fazer alguma coisa pela comunidade mundial através da medicina cubana, que é tão elogiada. Aí depois o Fidel sai do poder, o irmão do Fidel, Raul Castro, que também participou da Revolução, assume o poder em 2008. Então aí também tem uma questão de ditadura castrista, que a gente chama. Porque, veja, passou o poder de irmão para irmão, da própria família. Tudo bem que o Raul participou da Revolução também, o Raul Castro, mas veja, continua sendo aquela coisa meio que parecida com monarquia, só a família assume, por isso que chama de ditadura castrista, porque é dos Castro, o Fidel e o Raul. O certo é dar oportunidade também para um governante popular, alguém que venha do povo, não só o pessoal que está ali em cima. Então por isso que a gente também faz essa crítica, ditadura castrista, além de ter tido a questão da repressão, também por ser uma ditadura, um governo mais totalitário, passa-se o poder de familiar para familiar. Então por isso que a gente faz essa crítica aqui também, tá? Que o irmão do Fidel, o Raul Castro, assume o poder em 2008, tá? E aí fica uma coisa meio que dinástica, a dinastia dos Castro. Mas aí tem a morte do Fidel em 2016, 8 anos depois. Mas o Fidel ainda fica, na cúpula do poder, quando ele passa, antes de falar da morte dele, quando 2008, quando o Raul assume, o Fidel ainda participa das decisões, consultado, tem algum cargo especial no governo. Mas aí em 2016 ele morre, tá? E aí em 2018 eles fazem novas eleições para presidente e ganha Miguel Díaz-Canel, que está agora também, até hoje no mandato, até a atualidade, é o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, tá? E acabando ali com a dinastia, a ditadura castrista, apesar do Raul Castro ainda estar vivo e ainda participar do governo, mas já é um ensaio, já é uma abertura também para um governo um pouco mais popular, apesar também de ter tido as manifestações cubanas, agora que a gente viu, o povo indo às ruas e tudo mais. Então, Cuba também é um país que está a pleno vapor no desenvolvimento da experiência econômica socialista deles, só que de uma maneira mais comedida, não tão grande quanto a China. A China hoje é uma superpotência mundial, igual aos Estados Unidos. Cuba não, Cuba é um país de uma dinâmica menor, mas que tem muita coisa boa e muita coisa exitosa. Muitas coisas positivas em relação ao sistema de governo que eles têm, que investe mais em saúde, esporte, moradia e educação, por exemplo, e proporcionando até o desenvolvimento de uma vacina durante a nossa pandemia aqui de Covid-19. Durante a pandemia, Cuba desenvolveu uma vacina própria para a doença respiratória, a Soberana 02. Então, só a China tinha desenvolvido uma vacina, que a China é um país socialista, então apenas um país socialista tinha desenvolvido a vacina no mundo, que é a China, que desenvolveu a Coronavac. E Cuba também, por causa do histórico, bom histórico de
de pesquisa com vacinas e com saúde, desenvolveram sua própria vacina também, a Soberana 02. Então, para quem fala aí que socialismo só tem miséria, pobreza, fracasso, né, morte, tortura, enfim, né, pode ser que tenha até essas coisas. Né, e eu acredito que em todo governo tem essas coisas, né, principalmente quando ele é autoritário. Só que nós também precisamos olhar para os êxitos e aprender com eles, tentar replicar eles aqui na nossa sociedade. Né? Não estou dizendo que o país tem que virar socialista, mas tem que pegar os acertos que esse sistema está conseguindo, né, em Cuba e, quem sabe, né, aproveitar alguma coisa de bom para poder fazer aqui dar certo, né, no nosso país. Pelo menos para a gente ficar com uma saúde boa, uma educação boa. Né? Se a gente já tivesse isso, se a gente tivesse só isso, saúde e educação boa pelo menos, já era meio caminho andado. Né? Então a gente tem que investir também nisso, não só criticar, mas conhecer. Criticar, né, as falhas que a gente não concorda, criticar, estudar e criticar. Né? Não pode também criticar sem base, né, gente? Tem que estudar, dá trabalho também para criticar. Estudar, criticar, né, e também pegar as coisas boas, né, e a gente poder aproveitar, reproduzir aqui na nossa própria sociedade, do nosso jeito, obviamente. Né? Mas é isso. Cuba agora segue na experiência socialista, assim como a China, mas não é uma superpotência, é um país menor, que inclusive sofre embargo econômico até hoje dos Estados Unidos. Né? Ainda tem essas questões. Mas já fez uma grande reabertura, já está bem mais reaberta a ilha de Cuba, viu? Tem muita coisa inovadora lá hoje, tá bom? E é isso. Vamos para o próximo slide. Finalizamos a aula. Pessoal, muito obrigado. Agradeço muito por assistirem a minha videoaula até o final, tá? E se tiverem dúvidas, lembre-se, me contate. Não fique com dúvidas. Ficar com dúvidas é ruim. Não acumule dúvidas. Me contate pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo que você quiser. Pode me contatar que eu vou te responder e tirar sua dúvida, tá? E lembre-se, use máscara, ainda estamos em guerra contra a Covid-19, estamos em pandemia ainda, use máscara, se cuide, fique em casa, use álcool em gel, mantenha distanciamento, que agora está vindo a variante Delta aí, né, que é uma variante da Covid que mata muito mais, então a gente tem que se proteger e proteger quem a gente ama, tá bom? Um abraço, bons estudos, boa semana, tchau, tchau!